minha gente, boa tarde para todo mundo, boa tarde, boa tarde. Sai daqui tu, vem aí, vem para cá tu, pronto. E aí, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Tudo benzinho? Começamos dia 29 de outubro, nossa aula de número, peraí, de novo, deixa eu pegar aqui um negócio, jogo rápido. Pronto, pegando aqui o planejamento, para conferir aqui que aula é essa que a gente está tendo agora, a partir desse momento. Intensiva 3, está aqui. Certo, essa é a aula 31. Essa é a aula 31 do módulo 3, é a aula 7. Ok? Então, Alan, boa tarde, meu querido. Caio, José Vini, Lorena, Maria Clara, Mariane e Wena. Boa tarde, Wena. Pois bem, vamos lá, começando a nossa aula. Na anterior, a gente teve o tempo, foi 40... Ah, peraí. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente teve... Boa tarde, Tatal. Boa tarde, querido. Tudo tranquilo? Tudo bem? 47, 48 foram os temas da aula passada. E aí eu quero saber de você uma coisa. Eu quero saber de vocês uma coisa. Aí eu aproveito depois para poder responder essa pergunta de Wena aqui. Na aula passada eu passei a atividade número 15. O tema foi gestão da água. E foi a primeira vez em algum tempo que eu fiz um caderno de textos para vocês produzirem. Quem já teve a oportunidade de produzir, já sentiu alguma diferença em relação à facilidade, a uma maior facilidade na produção desse texto? Alguém já conseguiu fazer? Tofu, pode ser hoje, pode mandar bronca hoje, viu? O Ena pode mandar ainda. Eu estou fazendo a correção das redações para vocês terem uma ideia de como é que está o fluxo. Eu estou hoje nas redações do dia 12 de outubro, tá? Eu estou corrigindo as redações que foram enviadas para mim no dia 12 de outubro. Então, a gente tem aproximadamente 17 dias de lapso aí, está quase dentro da norma geral. Eu acredito que de hoje para amanhã eu volto a ter os 15 dias, né? Corrigir redações dentro dos 15 dias. Sem problema, Wena, sem problema. Desde que você faça esse treino, faça esse exercício, consiga mandar hoje, veja o caderno de textos. Vocês que ainda não fizeram, leiam o caderno de textos que eu enviei para o grupo do WhatsApp, tá? Eu produzi um caderno de textos sobre gestão da água e enviei para o grupo do WhatsApp para ser o suporte de vocês para a produção do texto. Tudo bem? Então, quem não fez, faz isso. Fez ontem, mas ontem um pouco desligou do nada e eu estou tentando recuperar. Nossa, Lorena, tá? Tomara que dê certo. Tomara que role. Tá? A chamada raiva dá, né? Quando acontece esse tipo de coisa aí. Deixa eu ver. Wena caiu aqui. Ana Beatriz está entrando. Bem-vindos. Alice chegou agora também. Seja bem-vinda. Jéssica também chegou agora há pouco. Seja bem-vinda. Boa tarde. Vou colocar a Ana Beatriz aqui para dentro. O Wena está de volta. Certo. Está entrando também Maria Vitória. Show de bola. Ana Beatriz. Sim, legal, Lorena. Pronto, maravilha, maravilha. Que bom, porque o caderno de textos é um norteador, né? Ele dá um guia aí para que a gente possa produzir melhor. E eu modéstia à parte, fui muito feliz em escolher exatamente aqueles textos, porque foram seleções dentro de textos maiores. E aí, eu acho que dá uma luz legal para a galera produzir. Então, que bom. Fico esperando para a galera que não conseguiu fazer, e para a Lorena que teve essa bronca aí com o notebook, podem me enviar hoje. Se precisar de algum prazo a mais, prazinho pequenininho, pode mandar também, que eu estou fazendo as correções. Está bem tranquilo o envio de correção, até porque, com o passar do tempo, infelizmente, sabe, gente? Infelizmente, muita gente deixou de fazer as redações. E aí, por isso, a demanda que está chegando para mim nem se compara
a demanda do começo do ano. No começo do ano, o meu e-mail chegava a ter 327, 300, chegou a ter 390 redações para corrigir. Eu dividi essa demanda com os colegas professores, era a época que o professor Francisco, o professor Orlando, a professora Natália, a professora Carolina chegaram para poder dar uma força. A gente chegou a fazer uma sequência que, com o auxílio deles, eu cheguei a ter só 30 redações no meu e-mail. Aí agora está sempre oscilando ali na casa dos 60 a 100. 60 a 100. Ok? Pois é, tem muita gente que está assistindo as aulas na plataforma e às vezes quando vai assistir já se passou muito tempo, né? E quem sabe acredita que não dá para fazer a redação posteriormente. Pode ser. Pode ter relação isso daí mesmo, viu, Ena? Pode ter. Você perguntou, minha querida, sobre se é possível fazer inscrição para mais de um para mais de um campus do IFRN. Não é possível. No IFRN, você se inscreve num curso e um só. É aquele e ponto. Não é que nem, por exemplo, o Enem, que você faz uma inscrição. Você, na verdade, faz a prova do Enem e quando chega o SISU, você pode botar para uma segunda opção. Aí você pode escolher outro curso, outra universidade, tudo mais. Agora, pronto, como você está perguntando aí, em outro estado, pode. Porque são instituições diferentes, apesar de similares. São diferentes. Então, até a data de prova, muitas das vezes, não coincide e nem tem a obrigação de coincidir, justamente pelo fato de serem instituições diferentes. Então, se está interessado em fazer o IF em algum outro estado, pode fazer também. Agora, o contratempo é que você geralmente faz a inscrição presencialmente, a menos que o outro estado onde você queira fazer admita as inscrições online. Aí fica legal, porque aí você pode fazer e viajar para apenas fazer a prova, né? Você pode fazer uma única viagem. Se fosse que nem, pelo menos o IFRN, você tem que se deslocar presencialmente para fazer sua inscrição, pelo menos há um tempo tinha, na verdade, né? Então tinha que ir um dia para fazer a inscrição e depois outro dia para fazer sua prova. Mas pode sim, pode fazer inscrição em 2 IFs. Pode ser que venha a morar em um outro lugar. E, inclusive, Wena, fique sabendo que se você passa no IF, imagina que você fez o IFRN, passou no IFRN e, de repente, para onde você vai se mudar, não passou, vamos pensar nessa situação hipotética, e, de fato, você se muda. Existe dentro do IFRN um processo administrativo em que você reúne documentos para poder provar a necessidade de uma, como é que eu posso dizer, transferência. Aí você faz isso sossegadamente. Eu tive uma aluna, a gente teve lá no IAP uma aluna que era daqui de Natal, e aí depois de menos de um ano dentro do IF, precisou se mudar para Santa Catarina, e ela foi lá e conseguiu entrar com esse processo administrativo, solicitando essa transferência, e foi para Santa Catarina. Tá? Agora, é claro que assim, corre o risco de você não encontrar lá o mesmo curso que você vai fazer aqui. Qual o curso que você tem interesse em fazer? Controle ambiental. Pois é, tem que ver isso, se esse curso existe nos 2 IFs que você está pretendendo, que é do seu interesse, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Hoje, o que faremos? Eu vou compartilhar uma carta argumentativa. Lembra que na aula passada, né, meu? Se não tiver, você escolhe o curso que seja o mais compatível, talvez. Fica de sua livre escolha. Eu acho, aí eu não tenho certeza, sabe? Mas eu acho que você entra no curso mais compatível com o que você... Ou é livre escolha. Realmente eu não tenho certeza aí como é que é esse procedimento. Eu não sei como é que a menina de lá... Eu só sei que ela saiu daqui e foi para lá. Não sei se ela conseguiu manter o mesmo curso. 12 pessoas. Tofu, a quantidade tem diminuído bastante. Para você ter uma ideia, a gente já chegou a ter aqui nessa turma, dia 8 de outubro a gente teve 18, aí a gente já teve, por exemplo, muito antes disso, dia 6 de agosto, dia 13 de agosto a gente teve 24 pessoas, o dobro do que a gente tem aqui agora, 24 pessoas. E assim que começou, no dia 9 de julho a gente teve 25 pessoas, 25. Assim que começou, a gente tinha a frequência de até 28.
assim que a gente começou com as aulas online. E vocês aqui são uma turma que eu só tive um encontro presencial, meu. Eu só tive um encontro presencial que foi do dia 12 de março. Apenas esse. A partir do dia 26 de março, já foi aqui na modalidade online, sabe? É uma pena, sabe, meu? Mas, ao mesmo tempo, é uma missão, né? Que é nossa, assim, vocês principalmente, minha e de vocês, porque as incertezas, assim que a gente conseguiu, isso, você agora resgatou na nossa memória afetiva o momento que é o único momento de fato, um contato presencial quente, um momento de contato mesmo, contato, né? Contato presencial entre vocês em busca de algo maior, em busca de um objetivo supremo, que é uma balinha açucarada, né? Bater no colega, dar cotovelada, joelhada, rasteira, chave de braço, mata-leão, fura-olho no colega, né? Então foi um momento muito, muito lindo da nossa convivência e foi o único do nosso momento presencial, né? Que todo mundo estava compartilhando de um calor de um soco, um calor de um arroxo no pescoço. Pois é, e depois disso foi só por aqui. A manutenção do nosso contato aqui dependeu fundamentalmente da forma como a gente planejou, todas as aulas que foram feitas, que foram transmitidas para vocês aqui, sobretudo, aqui de redação e dos outros colegas também, a gente teve uma atenção, um cuidado com o planejamento. Na maioria das vezes, eu não me lembro de uma que aqui nessa turma eu estive sem. Se teve, foram poucas. Sempre vestindo a camisa, mantendo o compromisso de vestir a camisa, porque é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês a entrarem na escola que vocês querem, no IFRN, né? Então, a ideia sempre foi essa. A gente sempre se manteve aqui para poder tentar também manter a motivação em alta. É claro que cada nova notícia que chegava, principalmente, lembra como é que foi no meio do ano, pô? Como é que foi antes de junho, na primeira metade do ano, era uma incerteza absoluta, além de uma ansiedade. A gente ficava ansioso para voltar, mas com medo de não voltar, querendo saber logo quando voltava. Depois ficou muito claro que a ideia do quando voltar não cabia e a gente começou a apaziguar nosso coração com a ideia de como seria. Consolidamos as aulas online e aguardamos as coisas acontecerem. E depois começaram a sair notícias muito preocupantes da parte de alguns IFs, IF de Alagoas, IF de Pernambuco, escolhendo pela seleção por meio de análise de histórico. E aí a gente ficou com a orelha em pé, a gente ficou preocupado, né? Porque e se isso acontece com a gente também? Mas não aconteceu, mudou para apenas técnico subsequente e ProEja, que são dois cursos de quantidade muito menor de alunos, e no fim das contas a gente mantém, pelo menos assim, pelo que dizem as pessoas lá de dentro, mais próximas da gestão, não há uma tendência ou um desejo de adotar essa medida sabendo que ela pode voltar atrás na justiça. Pode ser uma medida modificada. Por que esse tipo de avaliação, Tofu, é ruim? Porque não é isonômico. O que significa? Não é igualitário, não permite uma avaliação justa por parte dos alunos, por parte da gestão escolher os alunos. Por quê? O processo de avaliação das escolas é muito diferente entre si, escola pública e escola particular. A gente não pode selecionar alunos por análise de histórico por uma única régua, dizer que todos, eles têm um mesmo perfil e o desempenho de cada um deles representa claramente, nitidamente e sem sombra de dúvida o que realmente eles têm de potencial, enfim, e de desempenho. Então, é muito subjetivo. E sem falar que existe a possibilidade, ou existiria a possibilidade de fraude. Algumas pessoas serem beneficiadas por alguém que, de repente, possa estar fazendo essa análise, forjar documento, coisa do tipo, né? Wena,
prova presencial. Não vai, pelo menos não existe nenhuma informação no IFRN que sinalize uma mudança para análise de histórico. Nós continuamos com prova presencial. Agora, qual é o grande desafio da galera do IFRN? O desafio é tanto de custos como um desafio logístico. Veja só, qual foi a justificativa do IF de Pernambuco para adotar a análise de histórico escolar, abandonando a prova presencial? Para eles, se eles fossem colocar em prática um modelo de prova presencial e, ao mesmo tempo, respeitando os decretos de segurança sanitária, né, de isolamento, de distanciamento social e tudo mais, eles teriam que ampliar em muito o espaço disponível e usado para poder realizar a prova. Então, uma turma que, numa situação normal, cabiam ou comportava 40 candidatos, agora só poderia comportar metade, 20. Teria que ter um espaço entre os candidatos. E aí, 2 fiscais, 20 alunos, uma sala, uma estrutura. Só que agora, diante da situação do isolamento social, esses 40 alunos se dividiriam em 2 salas de 20. Então, é uma outra estrutura, é uma outra equipe de fiscais, enfim, a logística fica mais complexa e o custo aumenta. E esse custo não poderia ser repassado para os estudantes porque aumentaria muito a inscrição, né? No geral, os IFs têm como taxa de inscrição algo em torno de R$ 20 a 30 há muitos anos. Mas faz muitos anos que é assim. Eu acho que, se brincar, faz uns 10 anos que é 20 conto a inscrição no IF. Então, o que acontece? Para poder fazer dessa forma, obedecendo às normas de proteção, né, por causa do Covid-19, teria que aumentar muito o custo. Então, o IF Pernambuco disse, diante disso, vamos fazer nossa própria modalidade presencial. Só que o IF do Rio Grande do Norte não quer. No Rio Grande do Norte, o IF é uma instituição buscada demais. No Rio Grande do Norte, os alunos brigam por vaga no IFRN. Já virou cultural. O exame de seleção é uma prova que, em termos de concorrência, é um pente fino, é um funil. Em outros lugares do Brasil, o IF não tem essa demanda toda. Em outros lugares do Brasil, vocês terem ideia, uma vez eu conversei com um professor amigo meu que é de Brasília, e ele dizia para mim, em novembro do ano passado, ele dizia: Maurisson, você acredita que lá em Brasília, lá eles colocam faixas na rua para poder chamar os alunos, convencer os alunos a se matricularem lá? Porque, de uma maneira geral, a cultura do aluno de Brasília não é de buscar o IFRN. Os caras têm lá, vão para as escolas, eles miram muito a universidade, né? As universidades, a UNB. Então, entram para uma escola de competição, uma escola privada, para poder se preparar para vestibular e entrar no ensino superior. Então, a galera lá não é muito de ensino técnico. Então, bota a faixa na rua para chamar aluno. Lá acontece muito isso. E aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, não. Então, uma mudança dessa lá, onde não há demanda de aluno por vaga, faz muito mais sentido adotar esse tipo de análise por histórico de currículo. Eu não sei como é que é a demanda para o IFPE, não sei como é que é a demanda para o IF de Alagoas, mas no Rio Grande do Norte o histórico de muitos anos é de uma demanda muito grande, de uma procura muito grande de estudantes pelo ensino técnico do IFRN. Então, não é legal adotar esse modelo, porque poderia ser questionado na justiça, poderia uma escolha que seria agora, nesse momento, para solucionar um problema, podia se revelar como um fruto, um início de problemas ainda maiores que fariam se arrastar aí o processo de seleção. Então, por isso, eles não têm a intenção de adotar essa medida. Claro que tem outras coisas que podem ser adotadas. A gente tem que estar preparado para tudo, né? A gente tem que estar Pode ser que tenha, de repente, será que eles pensam numa prova online? Não sei. Se fosse uma prova online, será que ia ter todas as disciplinas? Não sei, né? É algo que certamente passa pela cabeça deles. Uma coisa que eu posso dizer, que é algo que eu já digo há uns 2 meses ou 3, que conta ao favor da prova presencial, no modelo que sempre foi, é porque o coronavírus, pelo menos aqui no Brasil, especialmente no Rio Grande do Norte, tem demonstrado um regresso, tem diminuindo os números de ocupação dos leitos, de óbitos. Para vocês terem uma ideia, há 2 dias não houve óbito. Antes de ontem, na verdade, houve um óbito
né? Então, os números estão estáveis em um patamar de segurança sanitária. A ocupação está longe de ser um problema hoje dos hospitais, como foi no mês de maio, como foi no mês de junho, que foram os meses mais críticos. Então, tudo caminha para uma abertura, tudo caminha para uma coisa mais tranquila, mais segura. Claro que a Europa está lá com essa segunda onda e não se sabe ao certo se aqui no Brasil a gente vai sofrer algo da mesma forma como os europeus estão vivenciando. Mas até que isso aconteça, a vacina já vai estar feita. Até que isso aconteça, a vacina vai estar concretizada, finalizada, e o processo de vacinação, acreditamos nós, otimistas, que no começo do ano que vem, a vacinação já vai estar sendo feita, realizada, imunizando em larga escala a população brasileira, certo? Beleza? Pois é, essa é a nossa expectativa, viu, Ena? Essa é a nossa expectativa, o IF não sinalizou nada de que a prova vai ser, por análise de histórico, não terá prova presencial, não sinalizou nenhuma mudança para o exame de seleção. Então, continua do jeito que está. Tudo bem? Continuamos do jeito que está a situação. Gente, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Na última aula, eu compartilhei uma carta argumentativa que foi produzida aqui em sala com outras turmas. Deixa eu ver. Eu vou abrir aqui para poder mostrar para vocês que texto é esse. Cadê? Produção em sala. Pronto. Foi um texto sobre expansão do agronegócio. José Pedro, estamos falando sobre essas notícias que os IFs do Brasil vêm veiculando sobre mudança no sistema de avaliação, estão mudando para análise de histórico escolar, mas o IFRN tem a tendência de não seguir isso, não seguir essa mudança e manter a prova presencial. Tá? É sobre isso que a gente falou aqui, que está falando agora. Gente, essa redação aqui, deixa eu abrir. Eu quero perguntar para vocês. Opa. Eu já passei para o WhatsApp de vocês aqui do grupo, essa redação. Ó, expansão do agronegócio, uma carta enviada para o ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles. E o objetivo da carta é exigir uma ação mais efetiva contra os agropecuaristas que atuam criminosamente para a expansão da fronteira agrícola. Né? Olha a gritaiada hoje aqui. Então, essa foi a carta. Fiz um projeto de texto, né? Como sempre, comecei aqui pela introdução, pela tese, depois contextualização, argumentos, enfim. Que tese, na verdade, na carta argumentativa, a gente pode dizer que é a demanda, é a reclamação, a solicitação, o pedido. Né? Pronto. Então, essa daqui, Tofu está dizendo aqui, eu não compartilhei com vocês ainda. Eu quero fazer uma leitura bem breve aqui dessa carta, e para poder mostrar para vocês algumas coisas importantes, e vou compartilhar. Certo? Tem redação para entregar hoje? Tem sim, viu, José Pedro? E essa aula dessa redação foi da semana passada, tá? Foi na semana passada, é a redação número 15, que é sobre gestão da água, está na apostila, e eu mandei no grupo do WhatsApp um caderno de textos para que fosse lido antes de se fazer essa atividade. Então, dá uma conferida lá no grupo do WhatsApp para conferir aí esse caderno de textos, e ver na apostila número 2 a redação sobre gestão da água, ok? Ó, tá aqui essa carta, veja só. Começo da carta tem o que? O cabeçalho, o nome da cidade e a data. Parnamirim, 19 de outubro de 2020. Se o IF pedir carta argumentativa, qual o modus operandi no que diz respeito a isso aqui? Pode ser duas maneiras. Ou você vai colocar a cidade onde você escreve, então, a depender do seu campus, você vai escrever o nome da cidade em que seu campus está, onde se localiza o seu campus, ou então o IF pode dar o nome de uma cidade fictícia para você usar. Então, são as duas possibilidades aqui para essa parte do cabeçalho. Essa vírgula é obrigatória, e a data do mesmo jeito. Ou pode ser a data da prova, em que você faz a sua prova, ou pode ser uma data que o próprio IFRN vem sinalizar e dizer para você colocar. Tudo bem? Então, são essas duas possibilidades aqui no cabeçalho. No que diz respeito ao vocativo, que é essa parte da saudação inicial. Você tem 3 informações na saudação inicial de uma carta argumentativa. A primeira delas,
o pronome de tratamento adequado. O Ricardo Salles é ministro do Meio Ambiente. Ministro de Estado não pode ser tratado pelo pronome excelentíssimo, tá? Excelentíssimo tem um uso limitado, apesar da galera aí usar a torto e a direito para muita gente. Excelentíssimo não pode ser usado para todo mundo. Excelentíssimo, na correspondência oficial, só pode ser usado para 3 personalidades políticas: presidente da República, presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal. No mais, é senhor, senhora, no caso de autoridade pública, ministro de Estado, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, vereador, prefeito, tudo isso aí, toda essa reca, como diria meu pai, é para ser tratado como senhor, que já está bom demais, até demais, né? Senhor, no caso do Ricardo Salles, senhor veio o cargo dele, ministro, senhor ministro Ricardo Salles. Não precisaria, eu acho aqui um preciosismo, uma prolixidade, usar senhor ministro do Meio Ambiente senhor ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Se fosse ser muito formal seria senhor ministro do Meio Ambiente da República Federativa do Brasil, Ricardo Salles. Aí é um texto. O próprio vocativo seria um texto. Então, senhor, que é o pronome de tratamento. Ministro, que é o cargo que ele exerce. E o nome e sobrenome dele está de bom tamanho, né? A ressalva que eu fiz quando eu falei a respeito dos pronomes de tratamento aqui foi a ressalva do que diz respeito a esse pronome de tratamento do excelentíssimo e em relação a reitor de universidade. O IF é uma universidade, é uma escola, é uma instituição de ensino superior. Então, é gerida por um reitor. Hoje, no comando do IFRN, na gestão do IFRN, existe o que eles chamam de reitor pro tempore. Foi um reitor que é fruto de uma intervenção feita dentro do IFRN pelo governo atual, né? Devido a um problema administrativo anterior lá, o reitor anterior, o reitor, na verdade, que foi eleito pela comunidade escolar, não pôde assumir por umas questões administrativas. Então, foi colocado lá uma situação, foi um reitor que é chamado de pro tempore. Se você vai mandar uma carta para o reitor, tem que usar o vocativo, tem que usar o pronome magnífico. Magnífico. Então, você tem que escrever para magnífico reitor fulano de tal. Pronto. E não é porque é viadagem da conta da parte dele, não. É porque é a correspondência oficial que diz isso, né? É a correspondência oficial que diz isso. Isso o quê, José? Não entendi aqui o que você está perguntando aí. Isso exatamente o quê? Aí, ó, senhor ministro Ricardo Salles. Essa vírgula também é obrigatória. Essa vírgula aqui é obrigatória também. Hã? Não, é exatamente. É quando é a correspondência oficial que determina. Se você vai escrever para um reitor de uma universidade, você tem que colocar o magnífico, né, magnífico reitor e o nome da pessoa. E se o pronome dentro do corpo do texto é vossa magnificência, viu? Vossa magnificência. Diga aí que coisa invocada. É por isso que eu quero ser reitor, só para ser chamado de magnífico. Só para isso. É com preocupação. Olha só o texto. Aí eu quero que vocês atentem, vai ser bem breve esse mapeamento aqui, e eu quero que vocês atentem para 2 coisas. Gente, carta argumentativa não é simplesmente você usar de forma adequada essas estruturas que são obrigatórias, essas outras 2 estruturas que são obrigatórias, que é a saudação final aqui e o pseudônimo, e no mais escrever como se fosse uma dissertação argumentativa ou escrever como se fosse um artigo de opinião. Não é para fazer assim. Eu já vi alguns textos, algumas cartas argumentativas com essa característica. Inclusive, eu vejo isso com muita frequência quando corrijo cartas. A pessoa vai lá, coloca essas estruturas formais, beleza. Mas quando vai para o conteúdo da carta, parece que escreveu um artigo de opinião. Não tem a menor ligação com o interlocutor. Não parece que está se dirigindo a alguém.
tá? Não parece. Não é porque a pessoa que você vai, para quem você vai escrever implica uma formalidade que você não precise se reportar a ela. A carta é um gênero que precisa, é obrigatório que você mantenha o dialogismo como marca. O que é o dialogismo? Você tem que se reportar ao seu interlocutor com alguma frequência. Que frequência? Pelo menos uma vez em cada parágrafo. Pelo menos uma vez em cada parágrafo você tem que se dirigir ao seu interlocutor. Essa é a recomendação na carta. Se um parágrafo ou outro faltar, mas no conjunto a interlocução estiver funcionando bem, o dialogismo, show de bola, não tem problema, mas tem que manter. E uma outra coisa que é importante na carta argumentativa, porque como é uma correspondência minha para o meu interlocutor, então eu uso a primeira pessoa para ter esse tom de pessoalidade. É algo a partir da minha perspectiva. Tá? A carta argumentativa recomenda o uso da primeira pessoa como pessoalidade, como pessoalidade preponderante. E o dialogismo como também uma marca para você manter o contato com o seu interlocutor. Tá? Aí, olha só, vamos lá. Primeiro parágrafo. É com preocupação, primeiro começou com o dialogismo a partir do vocativo, eu já estou invocando o ministro. Senhor ministro Ricardo Salles. É com preocupação que escrevo para Vossa Senhoria. O que está marcado em verde são essas duas coisas. São momentos em que ou aparece uma primeira pessoa ou aparece um dialogismo. Então, escrevo, verbo na primeira pessoa. É com preocupação que escrevo para Vossa Senhoria, dialogismo aparecendo aí. Pois me causa grande tristeza perceber o quanto a imagem do Brasil no exterior se desgastou ao longo dos últimos meses, diante das tragédias ambientais em curso na Amazônia e no Pantanal. Uma primeira afirmação como contextualização. Eu usei uma coisa atual para poder tratar com o ministro. Eu trouxe uma informação atual para poder ambientar o ministro na conversa. Ele sabe, a partir daqui, do que eu vou falar. Do que eu vou tratar na minha carta, tratar no escrever, né? Do que eu escrevi. Então, ele sabe o que a minha carta vai abordar, o que a minha carta vai trazer. Gente, uma coisa que eu preciso lembrar para vocês, apesar dessa ser a primeira informação que aparece, a contextualização, no geral, quando a gente vai fazer um planejamento de texto, primeiro você define a opinião, nesse caso da carta argumentativa, você define qual é a função da carta, qual é a reclamação, qual é a demanda, qual é a solicitação que você pretende fazer na sua carta. E só depois você imagina qual seria uma boa contextualização para chegar até esse pedido, até essa reclamação, até essa solicitação. Ok? Então, fechou aqui, primeiro período, trazendo essa contextualização. Está aqui, ó. Esse arquivo vai ser compartilhado com vocês. Espera aí. Gritaiada da Natália, se vocês estão escutando os gritos aqui. Deixa eu fechar essa janela aqui, porque... parece que estão estrangulando o menino lá em cima. Ó, então, é com preocupação que escrevo para Vossa Senhoria, pois me causa grande tristeza perceber o quanto a imagem do Brasil no exterior se desgastou ao longo dos últimos meses diante das tragédias ambientais em curso na Amazônia e no Pantanal. Já ambientei, né? Está devidamente ambientado aí a minha contextualização. Aí vamos agora para a demanda. Como cidadão respeitador e admirador do nosso, olha a primeira pessoa aparecendo aí, patrimônio ambiental, exijo, aí mais uma vez, primeira pessoa é um verbo conjugado, né? Aí, existe do Ministério do Meio Ambiente, MMA, olha o detalhe, é a primeira vez que aparece Ministério do Meio Ambiente, então tem que ter por extenso. A sigla está aqui na sequência, mas tem que ter por extenso. Nas próximas ocasiões, basta colocar a sigla, tá? Sob vossa responsabilidade, então, ó, exige do Ministério do Meio Ambiente, MMA, sob vossa responsabilidade, aí mais uma vez o dialogismo, uma ação rígida para punir exemplarmente os agropecuaristas, os quais, a título de expandir atividades econômicas importantes para o país, cometem os mais variados crimes. Essa introdução tá, didática tem dois períodos, um para contextualização e outro para apresentar a demanda principal. Então, está aqui mantendo ao mesmo tempo a primeira pessoa como pessoalidade principal, né, preponderante, além também de dialogismo. Então, contextualização aqui, demanda aqui. Show de bola? Capturada aí a essência da introdução dessa carta argumentativa? Tudo tranquilo? Deixa eu dar beber uma water. Beleza, Alice?
Show. Aí, olha só. Vamos para o segundo parágrafo. Não posso esquecer, beleza, Lorena? Não posso esquecer, primeira pessoa mais uma vez, assim como os brasileiros em geral. Aqui foi uma estratégia minha pelo seguinte. Se eu digo que sou eu, é uma coisa. Tudo bem, eu sou um cidadão. Mas se eu coloco mais gente no bolo, dá mais força, né? Eu estou querendo dizer que não sou só eu que estou insatisfeito com a situação. Os brasileiros, de uma maneira geral, estão insatisfeitos com a situação. Então, eu coloquei isso na forma de um aposto. Então, não posso esquecer, já tinha aqui a primeira pessoa, assim como os brasileiros em geral, senhor ministro, mais um vocativo aqui, é o dialogismo funcionando. Os incêndios criminosos, os quais aconteceram na Amazônia em 2019. Esse, claramente, nitidamente, é o que a gente chama de tópico frasal. Esse é o tópico frasal. É o trecho que apresenta qual é a informação principal que vai ser desenvolvida nesse parágrafo aqui. Um períodozinho objetivo pequenininho, ó, uma linha e meia talvez, já foi suficiente para poder apresentar a informação central do parágrafo. Aí vamos para a ampliação, que é a explicação desse tópico frasal. Circulou entre os grandes latifundiários de algumas regiões a expressão Dia do Fogo, dando mostras de que tudo se tratou de uma ação intencional e planejada. Porém, apesar de todas as evidências, o discurso do governo, do qual, olha, mais uma vez, um dialogismo, Vossa Senhoria faz parte, foi de acusar organizações não governamentais e até mesmo comunidades indígenas de estarem por trás das queimadas. Algo que me deixou perplexo. Isso aí, mais uma vez, a primeira pessoa, né? A primeira pessoa aqui. O senhor, mais uma vez, dialogismo, deveria ter guiado o MMA, o Ministério do Ambiente, no sentido de uma superação da crise e de uma identificação e punição dos responsáveis. E isso, infelizmente, não aconteceu. Então, o primeiro parágrafo foi usado para retratar o que aconteceu no período das queimadas da Amazônia em 2019. A insatisfação, minha insatisfação, como o problema foi tratado, foi gerido, ou não gerido, na verdade, né? A coisa se resumiu a um conjunto de acusações infundadas contra quem não tinha muito a ver com a conversa, no sentido de ser culpado. Aí vem o terceiro parágrafo, o segundo parágrafo argumentativo. Foi igualmente frustrante para mim, aí vem uma primeira pessoa aqui, e isso aqui é onde é que está a conectividade entre os dois parágrafos, porque quando eu digo assim, foi igualmente frustrante para mim, significa que eu estou falando de alguma outra coisa que também foi frustrante, tá? Porque se eu digo igualmente frustrante, é um termo comparativo. Foi frustrante no que foi mencionado anteriormente, foi frustrante também neste outro momento que vai ser mencionado agora. Então, foi igualmente frustrante para mim, faz a conexão, tanto que está aqui, ó, articulador, e para a sociedade brasileira, a lentidão como a sua pasta, seu ministro, aí o vocativo mais uma vez aqui, dialogismo, tratou desde o princípio os incêndios do Pantanal. Pronto. Vem o tópico frasal para dizer, olha, nesse parágrafo vamos tratar disso aqui, os incêndios no Pantanal. Enquanto imagens, aí vamos para o desdobramento, para o desenvolvimento, né, para a argumentação propriamente dita, enquanto imagens tristes de animais feridos pelo fogo, buscando abrigo, corriam o mundo, mostrando a dramaticidade da situação daquele importante bioma, mais uma vez o discurso oficial foi de minimizar a responsabilidade dos fazendeiros, enquanto se discutia a passos lentos que medidas seriam adotadas para combater as chamas. Então, é um desenvolvimento, é uma ampliação muito substancial para esse tópico frasal que foi apresentado aqui, a situação do Pantanal. As consequências desse descompromisso serão sentidas por todos nós. Isso aqui é a primeira pessoa, ó, né, a primeira pessoa aqui, com a diminuição da nossa, mais uma vez, primeira pessoa, diversidade ambiental, assim como da já frágil credibilidade brasileira no cenário internacional. Isso aqui é a síntese, finalização do parágrafo argumentativo. Aí vamos para a conclusão. Impelido, pois. O pois, vocês sabem, é conjunção explicativa, é uma conjunção coordenativa, mas quando está entre vírgulas, ganha esse status de conjunção conclusiva. Então, impelido, pois, é o mesmo que dizer impelido, portanto, impelido dessa forma, impelido dessa maneira, e impelido é o mesmo que motivado. Motivado, pois, por essas duas realidades extremas, aí mais uma vez a primeira pessoa, dirijo-me formalmente a Vossa Senhoria, o dialogismo presente de novo, para exigir uma postura mais combativa por parte do MNA, o grande responsável por tomar as medidas que a sociedade espera para superar a crise ambiental a qual estamos vivenciando.
Então, olha o apelo aí feito, né? Aqueles que agem criminosamente contra o meio ambiente devem ser identificados e punidos de forma exemplar. Cuidado, viu, gente? Hoje eu corrigi uma redação em que uma pessoa apresentou duas ações de forma inversa. Aqui não poderia jamais ser. Deixa eu ver. Devem ser punidos e identificados. Jamais poderia ser assim. Aqueles que agem criminosamente contra o meio ambiente devem ser punidos e identificados. Não. Porque a ação que precede a outra é identificar. Primeiro você identifica e depois você pune. Então, aqueles que agem criminosamente contra o meio ambiente devem ser identificados e punidos. Não é a questão de colocar qualquer ordem aqui, tá? Não podemos, aí, primeira pessoa, aceitar um tratamento indiferente do seu ministério, que aí é o dialogismo, e por tabela do seu governo, em relação a essas tristes tragédias. Vossa Senhoria, dialogismo aí, tem o dever de zelar pelo nosso patrimônio ambiental, primeira pessoa. Isso é o mínimo que, como cidadão, espero que o Senhor faça. Aí vem o atenciosamente, que é a saudação padrão para esse tipo de texto. Poderia ser também o cordialmente, então, ou um ou outro, atenciosamente ou cordialmente. O único que não poderia ser aqui é o respeitosamente, porque não se trata nem de presidente da República, nem se trata de superior hierárquico do ensino público. E o pseudônimo cidadão ambientatal. Cidadão ambientatal. Esse aqui é consciente, viu? Esse é consciente. Show de bola, queridos? Vou compartilhar agora, nesse exato momento, com vocês aqui, esse texto no WhatsApp. Então, expansão do agronegócio, carta argumentativa. Deixa eu ver. Intensiva 3. Pronto. Está subindo agora no WhatsApp para vocês aí. E está na mão, tá? Deem uma conferida nisso aí. Agora, o que eu vou compartilhar com vocês, aproveitando o embalo? Compartilhar o material dessa aula de agora. Essa aula de agora tem um materialzinho de 2 páginas, gente. Estou colocando aqui no WhatsApp e estou subindo. Vamos ver? E vou compartilhar na tela para vocês também, porque vai ser o guia da nossa revisão de agora. Já está no WhatsApp, já está no grupo da Intensiva 3 no WhatsApp. Hoje a gente começa a revisão das técnicas de produção de textos argumentativos, com foco especialmente hoje nas técnicas de introdução, tá? Então, eu já tinha alguns materiais, a gente já tinha isso no módulo 1, mas eu queria apresentar uma coisa nova para vocês. Eu fiz um compilado de outros materiais que eu tenho, produzi alguma coisa nova e fiz esse resumo que está em 2 páginas apresentado para vocês no WhatsApp. Tá? Deixa eu abrir ele aqui, que vai ser o nosso guia. Deixa eu ver. Revisão de introdução, pronto. Vai entrar aqui. Revisão de introdução. Show de bola. Tá aqui. Esse é o material. Vai ser o nosso guia para a nossa revisão de introdução aqui. Show? Deixa eu voltar aqui, deixa eu botar para cá. Pronto, maravilha, maravilha. Tudo tranquilo? Vamos começar então essa revisão e vamos revisar algumas das estratégias de introdução mais simples, mais objetivas e mais eficientes que a gente tem à disposição. A ordem aqui não é fazer firula com coisa complicada, com coisa complexa. A ordem aqui é simplificar para facilitar, tendo como resultado alguma coisa eficiente. O que eu vou mostrar? As estratégias que eu decidi destacar aqui nessa revisão são para isso, tá? São estratégias muito legais aqui. Show de bola? Eu vou só um minutinho conferir um negócio aqui, jogo rápido, e volto para poder a gente começar a nossa revisão, tá? Um minutinho para poder conferir um negocinho aqui. Já já a gente começa a revisão. Vou compartilhar logo aqui o arquivo. Deixa eu compartilhar ele. Está aqui o arquivo. Deixa eu conferir Rapidex e já volto. Cadê? Peraí, você, meu filho. Tá aqui.
Pronto, ok. Vamos lá. Vamos começar então a nossa revisão aqui com o material aberto para fazer a nossa explanação. Seguinte, minha gente, antes de a gente começar com essa coisa da contextualização, vocês viram que em alguns dias de aula, desde o mês de setembro, eu sempre fiz, quando produzi redações aqui, ao vivo, eu sempre começava pelo projeto de texto, que é uma coisa fundamental. É fundamental. Não, eu também saí, Tofu. Eu passei um minutinho aqui fora, um minutinho de nada fora, para poder começar a revisão. A gente está fazendo a revisão das estratégias de introdução. E eu já compartilhei no grupo do WhatsApp a apostila que a gente vai usar para essa revisão. São duas páginas de um material que foi produzido, tá? E aí eu dizia, olha só como é que foi aqui. Eu produzi uma redação. A primeira redação ao vivo que eu produzi aqui foi no dia 17 de setembro, sobre a importância da ciência. 17 de setembro. No dia 24 de setembro, eu elaborei um artigo de opinião sobre higiene, essa coisa de higiene e coronavírus. Né? Aí, no dia 1º de outubro, eu compartilhei arquivos, analisamos redação e não produzi nada. No dia 8 de outubro, compartilhei também mais uma vez, analisamos uma dissertação, também não produzi. No dia 15 de outubro, analisamos a dissertação argumentativa e repercutimos notícias. A partir daí, a gente não fez aqui outros textos, mas todos os que eu comecei sempre foram pelo mesmo caminho. Eu primeiro observei qual era a proposta de produção. Nesse caso, eu criei as propostas. Então, para fazer o meu projeto de texto, eu sempre olhava para as propostas de produção que eu criei para poder definir qual é o meu ponto de vista sobre aquilo. Saber o tema e saber qual é a minha opinião sobre o tema. É o primeiro passo que você tem que ter certeza de que vai dar de forma precisa. Você tem que definir qual é a sua opinião. Você tem que estar certo, você tem que estar certa do que você pensa sobre aquele assunto, sobre aquele tópico, sobre aquele conteúdo. Então, por exemplo, naquela proposta do ano passado do IFRN, a escola também é responsável por combater o cyberbullying, algo mais ou menos dessa natureza. Você tem que estar muito certo, você tem que estar muito certa do que você pensa, se sim ou se não. A escola é responsável por combater o cyberbullying? Chegou para você. Não é que você tem que ter uma resposta na lata, não. Não é assim. Mas que você possa parar, refletir sobre a pergunta para dar uma resposta precisa. Olha, a escola é responsável por combater o cyberbullying, sim. Ou então dizer, olha, a escola é responsável, mas a maior parte da responsabilidade é dos pais. Você tem que ter uma resposta. E aí a gente não se preocupa se a resposta é errada ou é certa. A gente não se preocupa se a resposta é conservadora demais ou progressista demais. A gente não se preocupa se a resposta é à esquerda demais ou à direita demais. A gente se preocupa se essa resposta ela pode ser defendida por meio de argumentos. É essa a preocupação. Tá? Aborto. Sou contra ou sou a favor? Você não vai ser penalizado nem vai ser beneficiado se for um ou se for outro. Você vai ser penalizado se você for de uma opinião e não conseguir defender por meio de argumentos. Esse é o problema. Tá? Mas é fundamental que você comece o seu planejamento, o planejamento da sua redação, a partir da definição precisa da opinião, do seu ponto de vista. Você tem que estar muito certo do que você pensa sobre aquele tema em termos de tese, em termos de definição do ponto de vista. Tá? É isso que tem que acontecer. Então, leu a pergunta problematizadora, pensa um pouquinho, reflete, apresenta seu ponto de vista. Reduzir a maioridade penal vai solucionar o problema da violência no Brasil? Você vai lá, parou, pensou, refletiu, considerou o que você tem de repertório sociocultural e chegou à conclusão de que não. Pode até ser uma medida salutar de ser tomada, mas sozinha não tem efeito prático para conter a violência no Brasil. Pronto. Você definiu a sua opinião muito claramente depois de fazer uma pequena reflexão. Tudo bem?
Então, tudo começa pela definição precisa da opinião e, na sequência, você pensa que informação relevante eu posso usar para chegar até essa opinião, para mostrar para o meu leitor um fluxo de informação, para mostrar para o meu leitor que houve o início, baseado numa informação relevante, e a partir daí o meu texto caminhou até a opinião que eu pretendo. Você tem que ter a dimensão de que essa primeira informação também tem que ser relevante. Não é a principal, porque a principal é a tese, mas que seja uma informação relevante. Porque sabe o que acontece se não for assim? Você vai usar uma informação trivial, banal, sem muita validade, e o texto vai ser punido por truísmo. Imagina que nesse texto sobre violência, sobre redução da maioridade penal, você decide começar com uma explanação assim breve sobre o impacto da violência, a violência urbana na vida das pessoas. Legal, é uma boa forma. Afinal de contas, não é para isso que a redução da maioridade penal está sendo ventilada, né? A ideia da redução, para ter um impacto na diminuição da violência urbana. Aí vamos lá. Você quer começar falando a respeito desse impacto. Mas aí você decide começar assim, a violência urbana é algo negativo para as pessoas que moram nas cidades. É claro, é nítido, é óbvio que essa informação é óbvia. É claro, é nítido e é óbvio que essa informação não acrescenta nada de relevante para a contextualização. E aí o pior, quem começa a ler já parte pensando, vixe, é isso que eu vou ler? Quer dizer que esse cara que descobriu o Brasil aqui é o que eu vou ler. Esse Einstein aqui da segurança pública que falou exatamente que a violência urbana é prejudicial para os cidadãos. É isso que eu vou ler? A pessoa já começa a ler o texto desconfiada de que não vai ter muita coisa boa por ali. E isso acontece com o professor também. É aquela coisa da tal da primeira impressão. É a tal da primeira impressão. Você tem uma primeira impressão muito negativa de quem vai escrever, do texto que foi escrito. Começa com uma informação tão óbvia que você diz assim, nossa, não vai ter nada que preste aqui. Então, você tem que ter cuidado para começar o seu texto com uma informação relevante. Não é a grande novidade. Você não vai dar um furo de reportagem. Você não vai, como eu disse, não vai descobrir o Brasil no começo da sua redação. Mas você vai trazer uma informação relevante. Então, uma coisa é você dizer assim, a violência urbana é negativa para o cidadão que mora na cidade. Pô, claro, lógico, óbvio. Outra coisa é você dizer assim, olha, muitas das decisões que os moradores das grandes cidades brasileiras tomam no seu cotidiano são influenciadas pelo medo da violência. Ponto. Aí é outra conversa. Aí você está dando uma informação relevante para o seu leitor. E se a gente for analisar direitinho, não é isso mesmo? Quantas decisões a gente não toma no nosso cotidiano por conta da violência urbana? Morar numa casa que tem um muro baixo. Não mora. Ou então mora e manda subir o muro. Preferi pagar um pouco mais, ter um custo mais alto para morar num condomínio em vez de uma casa de rua. Isso acontece muito também. Evitar estar na rua depois das 10 horas da noite para não ser assaltado. Só entrar no ônibus se tremendo de medo, vixi, e se tremer e gelar as mãos e suar toda a vida que vê dois caras numa moto. Me diga se isso aí não são decisões ou são consequências do medo que a gente tem da violência urbana. Então, essas são informações relevantes que não são a opinião, mas são informações que podem ser utilizadas a título de contextualização. Então, para contextualizar, você tem que ter informações relevantes, legais, que dê ao leitor a sensação de que ele está começando um texto que tem algo que ele vai aproveitar, que vai trazer algo relevante para a análise dele. Tudo bem? Show de bola? Até aqui, tudo tranquilo, minha gente? Sossegado? Me digam aí, vão me dizendo, viu? Essa coisa de primeira impressão. Falar para as boizinhas. O boy tá lá, né? Gente boa, de família, educado, sociável, se veste bem, boa pinta, boa praça, fala inglês, né? Gosta de filme bom, música boa.
Aí o que acontece? Você não sabe de nada disso. Você está vendo essa pessoa pela primeira vez. Só que a primeira vez que você está vendo essa pessoa, ela está fazendo o quê? Ela está encostada na pilastra da escola, com o pé na pilastra, sujando a pintura, e o dedinho aonde, ó? Ó, preparando o salão para rave, né? Limpando todo o espaço em que vai acontecer a festa, a solenidade, a celebração. Tá lá. Tirando a catota e fazendo a velha bolinha. Já está com uma bolinha até consideravelmente grande. Não dá para jogar um futebol, mas dá pelo menos com uma biloca. Pronto, tá lá na mão dela. Tá aí. O que é a mensagem que fica dessa pessoa? É um ceboso. Esse camarada pode estar lá com, sei lá, imagina que você convive com essa pessoa ao longo de 30, 40 anos da sua vida e você vê essa pessoa na sua, sei lá, na colação do PhD, um pós-doutorado. O cara foi lá, o cara foi mestre, doutor e agora é pós-doc. Aí, quando ele está lá recebendo lá o canudo do pós-doc, né, as honrarias, tá você na plateia dizendo, quem diria, boy catota. Boy catota é pós-doc hoje. Quer dizer, uma imagem inicial ruim mancha a reputação do indivíduo para o resto da vida. Então, o que acontece? É isso que também se traduz no nosso texto. Você começa um texto com algo muito trivial, muito óbvio, não vai gerar essa emoção toda aí no leitor, no avaliador, entendeu? E pode ser que isso contamine a avaliação como um todo. É muito comum da minha parte começar a ler o texto, começo a ver que o texto não tem esse valor no princípio, a leitura já começa meio morna. Você já pensa, vai ser meio fraco aqui. Mas eu, como sei separar os momentos da redação, posso e sei perceber quando a pessoa chegou na segunda parte do texto e deu a da graça, mas já tem desconto na primeira. Tá? Então é isso. Comece pela tese, pela definição da tese no planejamento, depois crie uma contextualização que leve naturalmente até essa tese. E é aqui que a gente vai estudar agora. É exatamente essa contextualização. Como fazer essa contextualização? Depois eu quero que vocês me digam qual é o tipo de contextualização que vocês mais gostam de usar, que vocês mais se sentem à vontade usando, tá? E por que disso? Mas eu procurei selecionar aqui as que eu acredito serem as mais simples, sabe? Eu acho que nesse conjunto aqui tem as contextualizações mais simples de serem usadas. E eu vou mostrar para vocês 5. 4 eu vou dar um destaque maior. Uma está de bônus aqui, e uma outra eu vou mostrar no finalzinho. Tá? Tofu gosta muito, então, de fazer a narrativa. Pronto. Começar uma contextualização a partir de uma pequena narrativa. É uma boa estratégia, com a ressalva de que tem que se ter cuidado para não perder a objetividade, né? Mas é uma estratégia legítima de contextualização, Tofu. Olha só. Então, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem. Começa aqui, ó. Sim, isso é uma coisa boa que eu sei que desapareceu dos textos, foram isso aqui, ó. Nos dias de hoje em dia, atualmente, e nos dias atuais. Desapareceu dos textos, graças a Deus. Não vejo mais isso é difícil. Eu venho ver um negócio desse aqui, um texto começando com alguma dessas expressões, depois que eu corrijo 25, 30 textos. Aparece um perdido. Então, sinal de que a coisa está funcionando bem nesse aspecto. Primeira estratégia de contextualização que a gente vai revisar é a definição do foco do tema. O que eu posso dizer a respeito disso aqui, meus queridos? Você pode definir absolutamente tudo o que você quiser, dentro de qualquer tema que você quiser. A facilidade ou dificuldade disso vai depender de sua afinidade ou falta dela em relação ao respectivo tema. Então, cyberbullying, que foi o tema da prova do exame de seleção do ano passado. Você pode definir o que é cyberbullying no começo do seu texto, para depois chegar à opinião de que a escola é também responsável, juntamente com a família, por combater esse tipo de prática. Mas você pode começar definindo o que é cyberbullying.
Teve prova do exame de seleção que falou a respeito de imigrantes e refugiados. Você pode começar definindo um ou outro, imigrantes ou refugiados, ou os dois de uma forma mais genérica, mais ampla. Começar com a definição disso. A preservação da Amazônia, tive uma redação do IF que foi sobre preservação da Amazônia. Você pode começar definindo o que é a Amazônia. Muitos dos textos que eu corrigi, inclusive, começaram desse jeito. Como é que tem que ser essa conceituação? É uma conceituação técnica? É uma definição bem criteriosa, específica? É uma conceituação correta e simples? É isso que você faz. Define de forma correta e simples algo que está no foco do tema. Então, por exemplo, gestão da água. Esse texto que vocês ficaram de fazer para essa semana, para me entregar hoje. Gestão da água. O que você pode usar para definir quando o tema, o recorte temático é a gestão da água? Você pode definir mananciais hídricos. Recursos hídricos. Recursos hídricos são todos os mananciais de água potável disponível ao consumo humano e animal, existentes, seja em reservatórios como lagoas, rios, ou reservatórios como lagoas, em correntes na forma de rio ou no subsolo, nos lençóis freáticos. Mas no calor da hora, ficou desarticulada essa minha definição. Mas está correto. Maria Vitória gosta da definição também, né? Pois é. Então, não precisa ser técnico, não precisa ser, sei lá, erudito, específico nesse aspecto. Dicionarizado. Você não precisa atuar como se você fosse a pessoa que produz lá os verbetes de dicionário. Mas fazendo a definição técnica, quando teve aquela redação se o smartphone prejudicava a vida das pessoas ou não, a saúde das pessoas, teve gente que fez uma definição do smartphone. Tem algumas definições que, assim, cuidado, fica truísmo, né? Óbvio, e de uma obviedade que não acrescenta nada para a contextualização e para o texto. Então, assim, tem que ser pelo menos uma definição que sirva, que faça sentido para a tese que você pretende defender. Lógico, vai depender, a sua destreza na apresentação dessa definição vai depender do seu repertório sociocultural. Quanto mais seguro você estiver em relação a um tema, mais simples vai ser fazer essa definição. Eu sei que é muito legal porque está disponível. Tá? Esse exemplo que está aqui na apostila, eu produzi para uma prova do PROEJA, do IFRN, PROEJA e técnico subsequente, eu não sei qual das duas foi. O tema escolhido pelo IFRN para essas duas provas foi a proibição das vaquejadas pelo Supremo Tribunal Federal, se não me engano, no ano de 2018 ou foi 2017. Aí o IF foi lá e repercutiu essa situação. Opa! O IF repercutiu essa realidade. E aí colocou um caderno de texto falando a respeito, parará, e fez uma proposta de texto baseado nisso. Aí eu fiz aqui o seguinte, ó. Tá aqui o exemplo do lado esquerdo da tela, tá aqui, ó. Aí eu coloquei. Eu fiz esse exemplo. A vaquejada é um esporte tipicamente nordestino, em que dois vaqueiros montados em seus cavalos correm paralelamente a um boi a fim de, puxando-o pelo rabo, derrubá-lo no espaço entre duas linhas dispostas em uma pista em linha reta. Gente, esse contexto aqui, essa contextualização ficou muito, sei lá, ficou bem rígida, né? Não ficou aquela coisa mais tranquilinha, maleável, aquela coisinha um pouco mais empática, vamos dizer assim. Ficou uma coisa meio dicionário mesmo. Tá errado? Você pode até dizer que está sem graça, mas não está errado. Tá? Então, é uma definição de vaquejada que serve para começar um texto a respeito desse tema. Tanto que está aqui, ó.
apesar de constituir uma diversão tradicional dos sertanejos do Nordeste, é uma atividade, eu não preciso repetir vaquejada, porque está muito claro do que se trata dela, é uma atividade que, pela sua crueldade para com os animais, deve ser proibida. Está aqui a opinião. Então, eu contextualizei definindo o que vem a ser a vaquejada, e, na sequência, eu apresentei a opinião, que é de que essa decisão do Supremo Tribunal Federal deve, na verdade, a decisão foi no sentido de proibir. É como se eu concordasse aqui com o Supremo. Apesar de constituir uma diversão tradicional do sertanejo do Nordeste, é uma atividade que, pela sua crueldade para com os animais, deve ser proibida. Está aqui a opinião clara, cristalina, objetiva, na segunda parte da introdução. Então, e olha que essa introdução aqui também está didática, viu? Essa introdução está didática. Tem a contextualização e tem a tese, são 2 períodos apenas. Show de bola? Então, tá aí. Definição do foco do tema. Tudo pode ser definido. A objetividade, a eficiência com que você vai fazer essa definição vai depender fundamentalmente do seu repertório sociocultural, tá? Daquilo que você tem em termos de familiaridade com o assunto, com o tema, com o conteúdo que está sendo tratado, mas dá para fazer definição de tudo que você quiser. Show de bola? Então, Maria gosta exatamente dessa estratégia de definição do foco do tema e está disponível. Inclusive, é um tipo de informação que não necessariamente está no caderno de textos, não. Está no seu repertório sociocultural. Tá? Show de bola? Compreendido aí, minha gente, essa primeira estratégia, a revisão da definição do foco do tema. Guardando aí vocês. Alice, ok. Lorena, ok. Tofu também, maravilha. Show de bola. Então é para frente, vamos para frente. Deixa eu tomar aqui um líquidos. Caio Marinho, beleza? E vamos lá. Próxima estratégia. Alguém aqui gosta de usar essa aqui, ó? Tese mais enumeração de argumentos. Tem a prática de fazer isso. Olha, essa técnica aqui, a Alice não usa. Essa técnica aqui é muito legal também. É outra que é fácil. As duas mais fáceis de usar, a meu ver, são essas duas aqui. A definição do foco do tema e a tese mais enumeração de argumentos. Mas eu posso dizer para vocês assim que muito depende de como o caderno de texto está sinalizado, além da afinidade com o tema da sua parte, sabe? Por quê? Porque vamos pensar no seguinte, se o caderno de texto for denso e lá tiver dados estatísticos à torto e à direita, você pode usar um dado estatístico para poder começar a contextualizar. Se existir uma informação histórica relevante, você pode usar dados históricos para poder começar. Entendeu? Então, se o caderno de textos nos sinaliza, ótimo, vamos usar. É um recurso maravilhoso o caderno de texto para isso também. Tá? Agora, a tese mais a enumeração de argumentos é da seguinte forma, e aí eu quero desfazer talvez um mal entendido que pode ter ficado do primeiro momento das nossas aulas. Lorena ultimamente está usando com mais frequência exatamente essa aqui, né? Que é a tese mais a enumeração de argumentos. Lorena e galera, de uma maneira geral, no começo do ano, lá para o primeiro semestre, eu fiz de um jeito que deu a entender, talvez, que por ser a tese primeiro, não precisaria de contextualização. Confere isso. Da forma como eu apresentei no meio... Eu sei que eu fiz um tópico para anotar no caderno com uma ressalva, dizendo que esse período da tese seria um período um pouco mais longo, em que você poderia fazer o uso de uma informação a mais, a título de contextualização dentro do próprio período da tese. Mas o que aconteceria é que não haveria ausência de contextualização. A contextualização estaria dentro do período da tese. Mas o que acontece é que pode, inclusive, ser que um período anterior seja produzido para servir de contextualização e a tese venha na sequência, para logo depois ser seguida dos argumentos enumerados.
Então, começar pela tese não quer dizer necessariamente que a tese vai ser a primeira informação que vai constar no texto, não. Você pode produzir um período um pouco maior para poder, na sequência, numerar os argumentos, apresentar a tese e numerar os argumentos. É como se fosse assim. Eu quero argumentar para dizer que a família é importante, mais importante do que a escola no combate ao cyberbullying, porque é ela que tem mais contato com o jovem ao longo do seu cotidiano, esse é o número 1. E número 2 é que a família é um ambiente seguro, afetivo, para se compartilhar questões delicadas que na escola se teria um pouco mais de receio por parte do jovem de se dizer. Então, são 2 argumentos que estão aí. Então, eu posso começar a minha introdução pensando nessa ideia de tese mais enumeração de argumentos da seguinte maneira. O cyberbullying vem ocorrendo com uma frequência cada vez maior nas escolas brasileiras. E, vírgula, ao contrário do que muitos possam afirmar, vírgula, os principais responsáveis por combater esse problema são os pais. São os familiares. Veja, tudo isso coube no espaço de um único período. Mas teve uma contextualização antes? Teve. Na contextualização disso, ela vem acontecendo de uma forma muito intensa no Brasil inteiro. Tá? Então, isso é você fazer a tese e depois enumerar os argumentos. Esse período da tese vai ser um pouquinho maior, porque o que vem antes dele, a informação, o que vem antes dele, vem para poder trazer um pouco mais de contexto para a introdução. Tranquilo? Então, tese mais enumeração de argumentos tem exatamente esse tipo de comportamento aí. Você apresenta a sua tese por meio de um período um pouco maior, nesse rolê aí, né, nesse mesmo período da tese, você traz um pouco de informação a mais, vai ser um período um pouco mais extenso, e depois apresenta o ponto, depois de apresentar a tese, vai para os argumentos enumerados. Pedro Hugo está fazendo o seu... Meu Deus, rapaz, cuidado para você não morrer de fome. Você está vendo que já são 3h15. Como é que você faz isso com o seu organismo, rapaz? Cuidado que se for, de repente o organismo começa a comer até o músculo para poder buscar energia. Não faça isso não, a menos que você tenha tomado café de 11 horas da manhã. Eu aqui tive que fazer também, não nas pressas, mas eu cozinho o almoço para a gente aqui em casa, com uma quantidade maior e boto no congelador para depois só tirar, né? Aí eu todo feliz, fui cozinhar um arroz, cozinhei uma carninha de sol aqui e tal. Na hora de comer, agora, vou sentar com a fome danada e cadê o feijão? Congelado. Que lindo, né? Aí tive que... O feijão virou uma pedra de gelo gigantesca. Lá vou eu ter que fazer todo um moído para tentar descongelar o feijão para poder comer. Deu certo, mas não ficou do jeito que deveria ter ficado, não. Valeu, Pedro, dono de casa, meu. Depois você compartilha com a gente aí, Pedro, qual é o menu. Compartilha aí, diga aí o que você vai comer. Aqui em casa eu já disse, foi essa carninha do sol, show de bola, que é só você passar a manteiga e botar na frigideira, que já era, matou, é isso, tofu. Botei para dentro. No caso, botei uma cebolinha também, uma pimenta, um pimentãozinho e o que mais, Jesus Cristo? E um tomate para ficar um negócio invocado. Ficou acebolado, uma carne de sol acebolada. Pois é. Pois depois compartilhe o menu aí com a gente. Se quiser bater foto do prato para poder mostrar também. De fome eu já não estou, então não vai ter. Não vou ter. Com fome, que já está com fome, são 3h18, mas está perto da hora do lanche. Mas essa hora do lanche é a hora de comer bobagem, de comer besteira, não é hora de comer nada de muita relevância, né? É comer um biscoitinho recheado, coisa do tipo. Vamos lá. Olha aqui, ó, como eu coloquei essa estratégia. Nesta estratégia, a tese é apresentada por meio de uma afirmação no trecho inicial da introdução. É importante observar, no entanto, que isso não significa a ausência de uma contextualização. Ambas, contextualização e tese, devem compor um período ou 2, de modo que o leitor perceba que há um fluxo de informação que leve até a ideia central do texto. Em seguida, os argumentos devem ser enumerados
na ordem em que serão desenvolvidos na redação. Olha o exemplo. Gente, esse trecho eu produzi especialmente para esse material. Esse trecho com isso que eu acabei de ler, mais esse exemplo aqui, porque não havia dentro do material de onde eu peguei, dos materiais onde eu peguei para fazer esse compilado, esse resuminho. Porque, veja só, eu podia ter feito a revisão em cima do próprio módulo 2, mas eu queria trazer para vocês exemplos novos, para vocês verem como é que a coisa se concretiza, se comporta na prática, né? Mostrando outros exemplos além daqueles que vocês já viram no módulo 1. Então, por isso que chegamos a esse material aqui. Aí eu produzi esse exemplo também. Doenças infecto-contagiosas são provocadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas. Isso é opinião? Não. Isso é contextualização também. Isso é informação para o leitor começar a abordagem do tema. Porém, por mais que se tratem de enfermidades contraídas a partir do contato com agentes patógenos externos, é possível proteger-se delas investindo em alimentação saudável, em exercícios físicos constantes e em equilíbrio emocional. Está aí a minha tese. A contextualização ficou aqui na parte inicial, a tese vem aqui na sequência, e mesmo no mesmo período da tese estão 3 argumentos enumerados. Então, por mais que existam agentes externos que provoquem essas doenças, há como se prevenir deles, e essa forma está aqui as 3. Ó. Primeiro argumento, alimentação saudável. Segundo argumento, exercícios físicos constantes. Terceiro argumento, equilíbrio emocional. Beleza? Então, aqui estão os argumentos possíveis. Tese mais enumeração de argumentos funciona dessa maneira. Os argumentos estão disponíveis, por exemplo, no caderno de texto, é só você enumerá-los, tá? É só você enumerá-los na introdução. O detalhe é que, quando você enumera argumentos na introdução, a sequência dessa introdução tem que ter a mesma sequência, a sequência do desenvolvimento, a sequência dos argumentos no desenvolvimento tem que seguir exatamente a mesma sequência que você botou na introdução. Tá? Isso é o que é fato, precisa ser mencionado. Show de bola, meus queridos? Acompanhando legal aí, tudo na paz? Alguma dúvida? No, sim. Yes, no. É uma velha aguita de guerra. Massa. Então vamos para frente, ó. Chegamos na alusão histórica. E aqui já tem uma galera que usa mais essa aqui, né? Aqui já tem uma galera que usa mais. Alusão histórica. O que é a alusão histórica? E é outra que está disponível principalmente para aquelas pessoas que estudam mais essa disciplina. Para quem tem o hábito de ler um pouco mais assuntos dessa natureza. Tudo pode ser contextualizado a partir do viés histórico, meu. É muito comum. É muito comum. Artigos feitos para concursos, a galera usar viés histórico. Falou de violência urbana, você pode usar uma informação histórica para contextualizar. Falou sobre coronavírus, nossa, só o que tem informação histórica para poder contextualizar. Todo e qualquer assunto traz ou é capaz de trazer uma referência histórica. Ok? Então, é outro tipo de estratégia simples, disponível, fácil e tudo mais. E está aqui a definição dela. Consiste na apresentação de uma informação histórica sobre o tema como forma de contextualização. Somente isso, somente só. Aí vamos para o exemplo. O exemplo aqui também eu produzi, mas para a situação da prova que eu falei para vocês das vaquejadas. Aí está aqui, ó. As vaquejadas têm suas origens nas pegas de gado realizadas desde o século XVI, quando os coronéis mandavam seus vaqueiros reunirem o gado disperso pela imensa propriedade. Eu usei uma informação histórica que, para falar da vaquejada e de que a decisão de proibi-la foi equivocada, eu estou primeiro dizendo quando ela surgiu, o contexto de quando ela surgiu, a motivação para o surgimento desse esporte genuinamente nordestino. Claro que esse parágrafo aqui carece, nesse primeiro período, de uma interferênciazinha para poder corrigir um negócio. Veja que a palavra gado aparece 2 vezes. No começo da segunda linha e no final da terceira, praticamente. Então, o que a gente pode fazer para poder evitar essa repetição? Substituir uma delas.
Então, as vaquejadas têm suas origens nas pegas de... Eu poderia colocar as pegas de boi. As pegas de boi. As vaquejadas têm suas origens nas pegas de boi, realizadas desde o século XVI, quando os coronéis mandavam seus vaqueiros reunirem um gado de espécie pela imensa propriedade. Resolveu a bronca. Contextualizou, usou a informação histórica, e aí um detalhe, gente. Informação histórica tem que ser contextualizada em seus aspectos temporais e espaciais. Quando aconteceu e onde aconteceu. O onde aconteceu está implícito que é Nordeste do Brasil. Então, o Nordeste brasileiro, na época, era Norte. E o quando está aqui, século XVI. Tá? Século XVI. Então, toda vida que a gente for fazer uma referência histórica, de fundo histórico, haverá a necessidade de se mencionar o contexto temporal e o contexto geográfico, né, daquela informação. Tudo bem? Aí vamos lá. Como não havia cercas, partindo da metade do parágrafo. Como não havia cercas, era preciso tanger os bois. Aí eu já tinha substituído o gado lá de cima por bois. A gente pode substituir esse bois, depois de tanger, por reses. É outra palavra que pode ser usada como sinônimo de bois. Reses. Uma cabeça de gado é uma res, né? Então, como não havia cercas, era preciso tanger as reses na marra. Ou na marra está entre aspas, porque é uma expressão coloquial. Hoje, a vaquejada é um lucrativo negócio que movimenta a economia nordestina, sendo incabível a decisão recente do STF, Supremo Tribunal Federal, de proibi-la. Assim, fechou o parágrafo introdutório. Tá? Fechadinho, fechadinho o parágrafo introdutório aqui. Beleza? Contextualização com 2 períodos e a tese apresentada com um período. Certo? Hoje a vaquejada é um lucrativo negócio que movimenta a economia nordestina, sendo incabível a decisão recente do STF, Supremo Tribunal Federal, de proibir. Alguma dúvida aqui em relação à alusão histórica como ferramenta de contextualização? Tudo tranquilex? Deixa eu ver aqui o chat como é que tá. Show, beleza, Alice. Maravilha. Aí a gente vem para aquela que é a preferida dos jornalistas de uma maneira geral. Essa que é a alusão ao fato noticioso. É a mais usada nas revistas e nos jornais. Nos concursos, quando as bancas pedem para a gente fazer artigos de opinião, a gente usa essas outras. Definição do foco do tema, tese e enumeração de argumentos, questionamentos, analogia, exemplificação, sei lá, pequena narrativa. Né? Isso que a gente já, inclusive, aquelas 9 estratégias que eu apresentei logo no primeiro semestre. Pode ser. Quando se trata de uma revista, de um jornal, o colunista, o articulista vai repercutir um fato recente, um fato que causou aí algum tipo de interesse por parte do público leitor daquele jornal, daquela revista, que teve repercussão, uma repercussão às vezes nacional, às vezes local, enfim. Então, o público leitor quer saber da repercussão de fatos recentes, quando se trata de artigo de opinião. Eu vou ler um artigo de opinião que está lá no jornal semanal, né? Ou na revista mensal. O que acontece? A revista também é semanal, para falar a verdade, né? Mas o que acontece? Eu vou repercutir algo que aconteceu recentemente, e o leitor está a par do que aconteceu, muito provavelmente, porque ele lê o jornal e lê a revista inteira. Então, o que se faz? O articulista faz? Ele pega, em linhas gerais, e define o fato a que aquele artigo vai fazer referência. Então, por exemplo, não teve essa polêmica que rolou agora nessa semana, de antes de ontem para ontem, de um decreto que foi baixado pelo presidente da República, que vislumbrava uma possibilidade aí de participação maior da iniciativa privada no SUS, no atendimento básico, né? Foi baixado um decreto para que, de repente, algumas empresas atuassem para terminar algumas obras de hospitais públicos pelo Brasil, que não estavam terminadas, e que, enfim, deu-se essa justificativa para isso, né? Deu-se essa justificativa aí. Aí teve uma repercussão muito negativa e o presidente voltou atrás. Tirou o decreto fora.
Um colunista, um articulista que fosse falar desse assunto na sua coluna diária, chegaria a dizer o seguinte, ó, a decisão da última terça-feira, que foi a decisão do governo Bolsonaro, tomada na última terça-feira por meio de um decreto, em que permitia à iniciativa privada atuar mais fortemente na prestação de serviço de atenção de saúde básica. Olha só o que eu fiz aí. Eu dei, em linhas gerais, o fato que gerou toda a polêmica. Mas eu não expliquei, eu não precisei explicar passo a passo o que aconteceu, porque como o leitor é antenado e ele já leu a revista ou o jornal, ele sabe do que se trata. Tá? Então, o que foi que eu fiz foi só fazer uma menção bem por alto do fato que gerou toda a polêmica. Isso é contextualizar por meio da alusão ao fato noticioso. Tá? Isso é contextualizar apresentando uma informação recente de um fato como ponto de partida para a discussão. Olha essa introdução que eu fiz aqui, mais uma que eu produzi no contexto daquela prova do IF sobre vaquejada, né? Sobre a proibição das vaquejadas. Então, está aqui. Ó. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal, STF, de proibir a prática das vaquejadas por considerá-las uma crueldade contra os animais, trouxe imensa preocupação para as famílias de pessoas que sobrevivem dessa atividade. Então, o que eu fiz? Eu peguei um fato que aconteceu recentemente, que foi justamente essa decisão, que foi o ponto de partida para a discussão, e joguei para a contextualização. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal de proibir a prática das vaquejadas por considerá-las uma crueldade contra os animais. Isso foi o que aconteceu. Em linhas gerais, se a gente for pegar a essência do fato, é essa a essência do fato. Houve uma decisão do STF de proibir a prática das vaquejadas por considerá-la crueldade contra os animais. Então, eu joguei isso como forma de contextualização. Aí, olha só o que vem na sequência. A opinião, a tese. Faltou ao tribunal a sensibilidade para perceber toda a economia que existe em função das vaquejadas e a abrangência de pessoas que destas dependem. Finish. Contextualização em um período um pouquinho mais extenso. Tese logo na sequência. A articulação entre esses dois momentos está garantida quando eu digo faltou ao tribunal. Aí, intuitivamente, você pergunta, qual tribunal? Oxe, claro, o tribunal que foi referido no período anterior, o Supremo Tribunal Federal. A articulação aqui está garantida também. Tá? Então, contextualização e tese. A contextualização por meio de alusão ao fato noticioso. Foi o que rolou aqui. Certo? Então, essa também é... Agora, tem que tomar muito cuidado quando for usar essa estratégia, porque você não pode tomar um fato antigo como se fosse novo. Porque não cola. Entendeu? Então, dizer assim, ó, a recente Constituição brasileira, promulgada no ano de 1988, garante a todos... Isso aí pode ser uma outra coisa, mas não é uma alusão ao fato noticioso. Você pode chegar e fazer essa é uma contextualização factual, uma contextualização por meio de um consenso, uma informação consensual. Mas não é informação ao fato noticioso. Não está errado fazer assim não, sabe? Só não pode dizer que se trata de uma contextualização por meio de fato noticioso, porque essa tem que ter como ponto de partida algo que aconteceu em momentos assim muito próximos de quando se escreve. Tranquilo? Deu para compreender aí essa explicação dessa estratégia da alusão ao fato noticioso? Tudo na paz? Ó, o que vocês têm aqui, na parte final da página 2, beleza, Lorena? Da parte final da página 1 e o começo da página 2, é como poderia acontecer uma introdução por meio de pergunta retórica. A gente fez isso no meio do ano, eu abordei, mas eu fiz uma ressalva. Cuidado, porque a própria proposta de redação do IF já traz uma pergunta. Se você joga uma outra pergunta no texto, pode ser que no fim você não responda nenhuma das duas.
Ou então essa outra pergunta que você coloque não seja uma pergunta que faça uma casadinha com a primeira, ela desvia o foco do texto e você acaba tendo seu texto anulado, porque você respondeu a pergunta que fez, mas não respondeu a pergunta da proposta. Então, quando você tem uma proposta de produção que já traz uma pergunta retórica, é complicado criar uma outra pergunta retórica. Mas na possibilidade de isso acontecer, porque de repente não tem uma pergunta problematizadora, está aqui, como está na forma de um bônus, vocês vão ler com calma, vocês vão dar uma conferida, assim como a definição de como pode acontecer está aqui, na sequência, ó, na página 2, tem o exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. Exemplo de como pode acontecer com cada uma das situações. Tá? A pergunta posicionada no início, a pergunta posicionada no fim da introdução. Show? Então, isso aí vocês vão ler com calma. E aí a gente chega na tese. Mas para poder chegar aqui, eu quero fazer uma explanação aqui. Eu vou dar uma observação, vou dar um destaque a essa observação aqui, mas eu quero fazer uma explanação. Dessas 4 estratégias de contextualização que eu apresentei para vocês, 3 estão aqui nessa configuração número 1. Ou seja, trazem uma contextualização em 1 ou 2 períodos e a tese na sequência, buscando uma articulação sintática e semântica entre elas. Então, definição do foco do tema, alusão ao fato noticioso e alusão histórica, as 3 estão dentro dessa configuração 1. Você contextualiza usando uma dessas estratégias, você pode misturar estratégias também e depois apresenta a tese. A tese mais a enumeração de argumentos está aqui na configuração 3, em que você faz um período um pouco maior no começo para contextualizar e apresentar a opinião e na sequência já diz que argumentos você pretende usar para defender essa opinião, ainda na introdução. Então, essa é a configuração 3. A configuração 2 é a nossa 4ª e última estratégia de contextualização por hoje. E eu, particularmente, gosto muito dela, não sei vocês. É você apresentar um ponto de vista contrário ao que você pensa para poder desconstruí-lo, apresentando a sua opinião como sendo melhor. Essa é a quinta técnica que eu estou apresentando para vocês aqui. Foi uma das que a gente também estudou no começo, na primeira parte do ano letivo, e eu estou trazendo como revisão. Você começar o texto afirmando algo que é o que as pessoas que pensam contrariamente a você acreditam, não é uma forma de valorizar o argumento oposto ou a tese oposta. É uma forma de fazer o leitor, o professor, o avaliador perceber que o seu leque de leitura é muito mais amplo do que tão somente aquilo que condiz com o que você pensa, que concorda com o que você pensa. Você tem leitura suficiente para compreender o pensamento oposto. E aí, a partir disso, você, com essa leitura, tem condições de desconstruir esse argumento oposto, essa tese oposta. Então, quando você joga uma afirmação que é a sua antítese, o nome dessa tese oposta é antítese. Quando você joga no seu texto a antítese, você articula bem, elabora legal a sua antítese e coloca na contextualização, e logo na sequência você apresenta a sua tese como contraponto a essa antítese, isso demonstra a sua segurança de que a sua opinião é realmente a melhor a ser tomada, é a melhor a ser seguida. Agora, tem que deixar claro que a antítese não é você, viu? A antítese não é o que você pensa. Como é que você faz isso? Definindo ali quem são as pessoas que eventualmente pensam de forma diferente. Não precisa especificar, mas basta mencionar. Quando você diz assim, há quem diga que, ou alguns brasileiros afirmam, ou muita gente imagina que. Então, não precisa especificar, mas pelo menos quem lê tem que saber que não é você que pensa daquele jeito. Você não pode começar dizendo assim, o SUS... Tal. Opa, diga aí. Tipo assim, né, alguns idiotas pensam que a Terra é plana entendeu? Tipo isso. Sem o uso do idiotas, porque é muito bruto, mas não está errado. Não, Não mas é a está melhor errado. parte, cara. É a melhor parte de usar, mano. De chamar as pessoas de idiota, é tão legal. Pois é, pronto. Você pode falar isso dos terraplanistas numa situação em que ninguém estiver ouvindo, né? Então, o que acontece?
você menciona, pode dizer. Na verdade, não, nos textos que são até artigos de opinião, existem autores que têm um perfil mais, a gente chama de mais ácido, assim, mais áspero, que até colocam mesmo, os caras que não têm cérebro, ou descerebrados, usam expressões como essa, assim, os caras... Só tem 2 neurônios na cabeça anencéfalos, exatamente, galera dos impropérios, não sei o quê. Aí os caras fazem isso. Aí é uma alternativa, o cara começa dizendo e expondo ao ridículo a tese do outro para depois apresentar a sua própria tese. Se bem que há pouca validade do ponto de vista da novidade um texto que venha refutar terraplanista. Não precisa, qualquer pessoa que se coloque na condição de precisar refutar terraplanista está se colocando em pé de igualdade com esses camaradas, né? Professor, eu poderia, tipo assim, né, eu botar idiota, eu poderia botar entre aspas, já que é uma linguagem meio... pesada, né? É uma palavra que, se a gente não pode dizer que é uma palavra obscena, ela é considerada uma palavra leviana, né? Pronto, aí a gente bota entre aspas e tá tudo bem. Incrível. Qualquer acusação você vai dar, mas as aspas estavam lá, né? Qualquer acusação você pode se safada com isso daí. Exatamente. Foi ironia. Pura ironia. Pura ironia. São os cientistas, né? Os novos cientistas. Pois é. Então, você apresenta a tese oposta como forma de desconstruí-la, de desmerecê-la, de colocar na frente dela a sua opinião como melhor, como alternativa válida. Olha aqui um exemplo. Tem um exemplo nesse material. Está aqui. Configuração 2. Muitos brasileiros, principalmente aqueles mais diretamente atingidos pelos resíduos tóxicos que jorraram da barragem de Fundão, Minas Gerais, culparam unicamente a mineradora Samarco pela tragédia ambiental que se abateu sobre a bacia do Rio Doce. O que é que eu coloquei aqui? A afirmação de que tem muitas pessoas, muitos brasileiros. Não sou eu um desses brasileiros. Entendeu? Aí, na sequência, tem que ter o quê? Tem que ter conector de oposição. Porque se eu coloco uma ideia com a qual eu não concordo, e depois eu vou colocar a ideia que é aquela que eu defendo, tem que ter um contraponto, tem que ter um conector que dê esse sentido de oposição. Então, entretanto, contudo, no entanto, né? Então, entretanto, não podemos esquecer das responsabilidades do poder público que não realizou devidamente a fiscalização que é de sua competência. Pronto, eu produzi essa introdução para uma prova de Canguaretama, do IF de Canguaretama, faz uns 6 anos mais ou menos. E aí usei essa técnica para poder fazer isso. Será que tem algum terraplanista no IAP? Quem perguntou aqui? Deixa eu ver. Eu acho que não. O IAP é lugar de gente inteligente, não vai se trocar com um negócio desse, não. Né, Lorena? Eu acredito que não tem condição de uma doença dessa não, capturar a galera. Se tiver, eu vou na casa da pessoa para tacar fogo, na moral. Meu Deus, tá o clima quente, meu, clima quente. Tá parecendo aqueles programas Márcia Goldsmith, só que científico. Carinhosíssimo, né, Alice? Eu fico aqui só perplexo quando ele fala. Eu fico só boquiaberto, né? Configuração número 1. Essa aqui vocês já viram. Diante de um mundo globalizado no qual propagandas voltadas para o consumo são comuns, a publicidade relacionada a crianças torna-se um grande desafio. Essa aqui eu peguei de um texto, peguei de uma redação nota 1000. Assim, canais televisivos infantis trazem mensagens apelativas a esse público. Ele, porém, está indefeso devido à falta de normas que regulamentem esse tipo de prática no Brasil. Essa configuração 1, a gente já tem muito exemplo de como ela se comporta, né? Aí, para fechar aqui, carta querendo... Então, é isso mesmo. Era isso mesmo. As cartas para poder fazer o pessoal querer. É que nem... Nossa, eu lembrei das cartas que eu escrevi, gente. Nossa, foi tão legal escrever aquelas cartas. As cartas estilo Bird Box. O cara lia e queria se matar, né, Tofu? Nossa, mano. Não, na moral, aquelas cartas assim, de ameaças com fotos expositórias das pessoas. Nossa, era mó legal. Mó legal. Mó legal. Dá trabalho para a Polícia Federal. Corrente. Né? Claro, nunca vão saber que fui eu. Botei com letra, sabe, de jornal, sabe? Ninguém vai ver isso. Nunca vão saber que foi você até você dizer.
Até você dizer. Mas eu espero que vocês não queiram receber cartas se vocês falarem, é claro. Assim, tipo assim. Jesus, não, quero ser seu amigo, seu professor sempre, seu parceiro. Saiba que o IAP ama você. Porque assim, talvez, eu não estou falando que eu tenho, mas assim, talvez eu tenha Sim. algumas fotos, conversas, prints, WhatsApp, de cara precisa aqui, mas eu não quero me intimidar ninguém, nem ameaçar, tá ligado? Eu confesso que eu tô rindo, mas eu tô preocupado, sabe, gente? Eu tô aqui. Esse meu sorriso é um sorriso que esconde uma perplexidade. Risada nervosa. É sim, exato. Aquela coisa de se tremer assim, procurar um remédio tarja preta para poder me acalmar. É bem nesse estilo aí. Olha assim, tá vendo só a cara, mas já tremendo por baixo. Pô, não, aqui tá assim, ó. Assim, ó. Olha a configuração 3, o exemplo de configuração 3 aqui. O ato de escrever é uma das maiores qualidades, ficou faltando o singular aqui, ficou faltando o plural, uma das maiores qualidades do desenvolvimento intelectual humano. Apesar de ser valorizado o verdadeiro patrimônio da humanidade, nem todos se dedicam ao exercício da escrita, devido principalmente a duas características vinculadas a essa atividade, o trabalho e a inspiração. Veja que a contextualização ficou por aqui, uma coisa mais geral, e aí daqui veio a tese. E a enumeração dos argumentos, os argumentos que fazem dificultar uma maior ampliação do ato de escrever, o trabalho e a inspiração, ou a falta, né? Na verdade, o excesso de trabalho e a falta de inspiração talvez seja isso que a pessoa que escreveu aqui quis dizer, né? É nesse aspecto, beleza? E a observação final que eu queria dizer para vocês é que, apesar de lá no IF ser possível, admitem que você coloque no seu texto o que eles chamam de tese implícita, que é aquela que você consegue perceber a partir do conjunto do texto. Quando você lê o texto todo, você para e diz assim, eu sei o que ele quis dizer. O mais adequado é você colocar no texto a tese explícita, por meio de uma afirmação objetiva, clara, principalmente posicionada na introdução, que o cara lê e diz assim, tá aqui, a opinião dessa pessoa está aqui, nessa frase, nesse período, está fácil de observar, tá? Então, é mais ou menos esse esquema aí. Beleza, meus queridos? Deixa eu perguntar, ficou claro aí esse conteúdo de revisão das estratégias de contextualização? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Alice? Já fico com medo de pronunciar aqui. Lorena? Beleza, maravilha. Maria Clara, eu vi essas risadas. Só lembro daquela menina lá da Casa Pegando Fogo. Ele era meu concorrente, não é mais. Só... Pois, não, fique frio nunca, jamais. Longe de mim, longe de mim. Pois, meus queridos, então a gente encerra por aqui, são 13h46. A gente se vê hoje, na verdade, hoje eu vou fazer o nosso encontro via Instagram, na forma de bate-papo, tá? Vou fazer, não vai ser aquela aula padrão que a gente está acostumado lá no YouTube. Ó, os mamutezinhos estão agora empurrando as coisas aqui em cima. Não sei se vocês conseguem escutar todo esse turbilhão de barulhos que acontecem durante a aula aqui. Hoje teve alguns. Primeiro teve as masmorras gritando, né, os gritos totais. E agora tem um barulho de alguém arrastando alguma coisa lá para cima. Não vai poder assim, não tem problema. Depois, essas não ficam salvas. Pelo menos a do Instagram pode ficar salva aí por 24 horas, né? Eu vou botar para salvar por 24 horas. Mas vai ser um bate-papo de tirar dúvida, essa coisa toda aí via Instagram. Beleza? Queridos, fiquem bem, um beijão. Para quem não puder assistir hoje, a gente se vê na próxima aula, na próxima quinta-feira, beleza? Alice, Alisson, Caio, Jéssica, João Gabriel, Lorena, Maria Clara, Maria Vitória, Mariane, Pedro e Tofu. Fui! Beijão para vocês. Tchau, tchau.